Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus para mais um assunto bíblico. Vou falar aqui do número 7. O número 7 na Bíblia, o que ele simbolizava, qual que era o símbolo, qual que é o significado do número 7 na Bíblia. Eu fui questionado sobre o número 7 e achei por bem fazer esse pequeno vídeo comentário sobre o número 7, que já tem o seu início aí em Gênesis capítulo 2, verso 2, quando Deus ele termina a sua criação e descansa no sétimo dia. Tendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que fizera. No sétimo dia, Deus termina a sua obra e descansa. Vamos entrar aqui no termo, né? Deus descansou sendo Deus, mas este termo é usado também para o Shabat, no capítulo 20 de Êxodo, ali no Decálogo, os 10 mandamentos, né? Sendo ele aí o quarto mandamento. Deus santificando os sábados, Deus descansando no sétimo dia, que se tornou aí um dia santo para eles, né? Um dia de santificação, purificação. Enfim, o 7 quer dizer perfeição, é símbolo da perfeição, da totalidade, da plenitude de Deus, o todo, a plenitude, aquilo que está acabado. É aí o significado do número 7. Falamos aí de dois momentos da Bíblia, iniciando já após a criação, e depois também o sétimo dia, né? O sábado, descanso, nosso descanso, né? O sábado, nosso sábado é Cristo, que é o nosso descanso. E também vai aparecer em alguns momentos o 7. Nós vamos ver, por exemplo, Jacó trabalhando 7 dias, 7 anos por Rebeca, depois trabalha mais 7, sendo 14, né? Mostrando aí o seu trabalho, a totalidade do seu trabalho para se casar aí com Rebeca. Nós vamos o 7 também na vida de José, interpretando o sonho de Faraó, 7 vacas gordas, né? Mostrando ali o tamanho daquela seca que haveria, a fome que viria, que seria aí em todo o espaço, todo o mundo habitado da época sofreria, né? Esse momento, e o Egito seria a válvula de escape. Mas nós vemos o 7 também aparecendo na vida de Jesus. Antes disso acontece as 7 voltas no muro de Jericó, cai, mostrando ali a força de Deus, o poder de Deus, a plenitude de Deus, a soberania de Deus. Então, o 7 tem uma importância para o povo de Israel, em especial aí pelo Shabat, né? O dia de sábado, o dia que Deus descansou da sua criação. Nós vamos ver o 7 também na vida de Jesus. Jesus, ele vai falar 7 palavras na cruz, ele vai falar os 7 eu sou, ele vai usar a expressão para o arrependimento 7 vezes 7, no livro de Mateus 18, 22, vai ser perguntado a Jesus, seus discípulos, ele instrui Pedro, né, a perdoar seus discípulos até 70 vezes 7, melhor dizendo, até 70 vezes 7, mostrando aí a plenitude do perdão. O perdão é para ser dado a todo momento, onde houver arrependimento, né, o perdão tem que acontecer. Perdoar no sentido pleno, totalidade. Perdão traz perfeição. Inclusive o perdão é um dos pontos que nos dá acesso a Deus. Se nós perdoarmos, nós veremos a Deus. Deus nos perdoa, assim como nós perdoamos os nossos irmãos, Ele também nos perdoará. Então mostra aí a plenitude do perdão, Cristo falando, instruindo Pedro sobre
o perdão, aparece aí o 7. E Jesus, como eu falei, fala 7 palavras na cruz, lembrando: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, falando para João, discípulo que ficou com ele até o momento final da crucificação. 4, Deus meu, por que me desamparaste, ou por que me abandonaste? Tenho sede. Está consumado, e em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele também vai falar por 7 oportunidades a palavra eu sou, demonstrando a plenitude da sua divindade, mostrando ele ser Deus, mostrando que ele é o próprio Deus aos judeus, porque quando os judeus escutam o eu sou, lógico, eles se identificam com Êxodo capítulo 7, no verso 14, quando Deus fala para Moisés vai perguntar: quem eu digo que me enviaste, que me enviou ao povo de Israel? Ele fala: diga que o eu sou enviou a vós. É um divino, que mostra que Jesus, fazendo menção do eu sou, ele está dizendo: eu sou o próprio Deus. Eu sou aquele que viria. Ô glória! 7 vezes ele vai falar, por 7 oportunidades ele vai falar a palavra eu sou. Ele vai falar que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E ele vai atribuir a ele também algumas passagens falando dele próprio como eu sou em 7 oportunidades. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Por 7 oportunidades, Jesus falando aí a respeito da plenitude da sua divindade. Ele vai falar da plenitude do perdão, que não é algo que se acaba, é para todos sempre. Perdoai-vos uns aos outros. Também no livro do Apocalipse vai aparecer aí a palavra 7, a simbologia do número 7, desde o início do livro, se dirigindo aí aos 7 pastores, às 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 7 bem-aventuranças. Vai aparecer aí no livro do Apocalipse a palavra 7 com um pouco mais de frequência, para nós entender aí a plenitude do propósito de Deus, a plenitude da obra de Deus, né? A totalidade da obra de Deus aí findando no livro do Apocalipse. A plenitude do juízo de Deus na grande tribulação, falando dos 7 selos, né, se intensificando a cada momento, 7 taças, as 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Ele vai falar, lógico, das 7 igrejas, mostrando a plenitude da igreja em todas as eras. O período da igreja, o período da graça, nessas 7 igrejas, aparece aí toda a obra da igreja, desde o princípio até o retorno de Jesus, até o arrebatamento da igreja, quando se expressa aí o número 7. 7 pastores estando na mão de Deus, 7 igrejas. Aí eu citei as 7 bem-aventuranças, né? Os 7, falando dos 7 juízos de Deus, tanto dos selos, das trombetas e também aí das taças. Nas 7, a bem-aventurança inicia no capítulo 1, verso 3 de Apocalipse. Bem-aventurado, ou além disso tem também os 7 Espíritos de Deus, que aparece para a igreja, se não me falha a memória, a igreja de Sardes. Vamos ver aqui se é a igreja de Sardes mesmo, que aparece os 7 Espíritos.
os 7 espíritos. Deixa eu ver se é isso. A igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, diz aquele que possui 7 espíritos de Deus. Isso. Que aparece eles também lá em Isaías, capítulo 11, verso 12. 7 espíritos aí, a plenitude do espírito, tudo, né? Mostrando que é completo, a plenitude da divindade em Cristo, a plenitude do espírito em Cristo, porque é ele que tem os 7 espíritos. E voltando às 7 bem-aventuranças, se inicia aí com bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e que guardam a palavra desta profecia. As 7 bem-aventuranças, bem-aventurados, extremamente felizes. Em outras passagens nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, vai aparecer ali como enriquecidos de caráter. Mas extremamente felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem e que guardam a palavra dessa profecia. Vai aparecer no capítulo 1, verso 3, a bem-aventurança, capítulo 14, verso 13, 16, verso 15, 19, verso 9, 20, verso 6, 22, versículo 7 e 14, as 7 bem-aventuranças, mostrando aí a plenitude. E o interessante é que vai terminar com aquilo que foi pleno. Eu falei do perdão, 70 vezes 7, e mostra aquilo que nos dá possibilidade de arrependimento, no capítulo 22 e o verso 14, que é a última expressão da bem-aventurança no Apocalipse. Das 7 bem-aventuranças, ele vai terminar com a obra, com aquilo que foi pleno, completo, que é a obra de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Cristo. Bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos ver lá o capítulo 22 e o verso 14. Olha, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. O que nos dá direito à eternidade? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Já no capítulo 22 de Apocalipse, onde vai se encerrar, falando da volta de Cristo, no versículo 20, eis que certamente cedo venho, ou sem demora venho. Glória. Ora vem, Senhor Jesus. Então ele vai terminar na bem-aventurança, nas 7 bem-aventuranças do Apocalipse, com a obra de Cristo na cruz do Calvário, que nos deu a possibilidade de estar com Ele por uma eternidade. Bem-aventurado, mostrando aí a plenitude, né? Usando a simbologia do 7, que se encerra na 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles te dão o direito a comer da árvore da vida, aquilo que havia perdido no Éden, ele vai restaurar. E a restauração se iniciou por meio do seu sangue, a lavagem da regeneração. A morte dele na cruz do Calvário nos deu esse direito. Este momento já inicia o retrocesso ao Éden. Terminamos. Então o 7 simboliza aí a plenitude, a perfeição, a plenitude de Deus, a perfeição, o todo, né? O acabado. É esse símbolo que traz aí o número 7 dentro da cultura dos povos antigos, aí, tanto dos hebreus como também no período da igreja primitiva. O símbolo da perfeição, da totalidade, da plenitude de Deus, da santidade, né, da santificação, que está lá no Shabat, no 4º mandamento do Decálogo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Um abraço a todos.